Fala pessoal, tudo bem? Voltando à nossa série Batalha Espiritual, hoje nós vamos abordar um tema chamado oração. Na última aula sobre batalha espiritual nós falamos sobre que a base da batalha espiritual, você está edificado, você precisa estar edificado em pelo menos 3 coisas principais, que é uma prática na sua vida, que é o quê? A oração, a palavra e o jejum. Nós vamos abordar agora os 3 temas. Hoje nós vamos falar sobre oração, próxima vez nós vamos falar sobre a palavra e da próxima vez nós vamos falar também sobre o jejum. Então, nós vamos abordar sobre oração com 3 pontos principais da oração. Primeiro, você precisa saber que a oração ela é um campo de batalha, tá? Segundo ponto, como orar. A palavra de Deus nos ensina como orar. E o terceiro ponto é oração em línguas. Nós vamos falar sobre oração em línguas e a importância dela para você ter essa edificação, capacitação para poder ir para níveis espirituais nas regiões celestiais, que é um tema que a gente vai falar um pouquinho lá para frente, tá bom? Então nós vamos começar primeiro com campo de batalha. Então a oração no campo de batalha. Tá? A oração ela é um lugar de conquista, de batalha, de liberação, um lugar de libertação, né? Onde tem conflitos internos e externos. Então na oração você tem aquele conflito interno. Quando você ora, você tem aquelas questões pessoais ali, começa a vir pensamentos, você começa naquele conflito porque está tendo uma guerra espiritual, um campo de batalha. E também a oração ela gera conflitos também externos, onde a sua oração começa a tentar gerar efeito e o inimigo tenta anular a sua oração para não ter esse efeito. Eu quero dividir aqui com 2 textos bacanas da palavra de Deus. A gente vai abrir primeiro em Mateus 26, nós vamos ler do 36 ao 41, tá? Diz assim: seguindo Jesus com seus discípulos e chegando ao lugar chamado Getsemane, disse-lhes: assentai-vos por aqui, enquanto vou ali para orar. Levando consigo a Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, e começaram a entristecer-se, ficou profundamente angustiado. Então compartilhou com eles, dizendo: a minha alma está sofrendo dor extrema, uma tristeza mortal. Permanecei aqui e vigiai junto a mim. Seguindo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: o meu pai, se possível, passa de mim este cálice, contudo não seja como eu desejo, mas sim como tu queres. Mas ao retornar à presença dos seus discípulos, os encontrou dormindo e questionou a Pedro: então, não pudes vigiar comigo durante 1 hora? Vigiai e orai, para não cairdes em tentação. O espírito com certeza está preparado, mas a carne é fraca. Estamos ali diante de Jesus. Jesus estava naquele conflito, estava naquela guerra para cumprir o propósito a qual ele foi destinado para nossas vidas, que era a nossa libertação. Porém, quando ele chama ali os 3 amigos dele, Pedro, Tiago, João, para orar ali num canto mais reservado, Jesus naquele conflito, naquela guerra interna, e creio também que era uma guerra externa que estava tendo ali naquele momento, porque os discípulos foram afetados por isso. Ele começa ali a orar, a buscar, e quando ele volta, ele vê os seus discípulos dormindo. E ele fala: vocês não conseguiram vigiar nem por 1 hora. Isso é muito interessante, por quê? Porque hoje, para nós tirar esse tempo de oração sem nos distrairmos, é muito difícil, principalmente no tempo da informação. E tudo isso é proposital. Essa facilidade de ter conteúdos para nos distrair é proposital para nós não orarmos. Por quê? Porque nós sabemos que a oração, o próprio Jesus falou aqui, né? Vigiai e orai para não cairdes em tentação. A oração, ela é um campo de batalha. Por quê? Quando você ora, quando você busca a Deus, quando você se dedica ali naquele lugar secreto, sem se distrair, com foco no trono de Deus, naturalmente você começa a receber livramentos dos planos do inimigo, você começa a destruir fortalezas espirituais que estão te aprisionando e aprisionando terceiros. Então, a importância da oração, Jesus fala pelo menos 1 hora. A questão aqui não é o tanto que você vai orar, mas Jesus falou na palavra, 1 hora pelo menos. Não consegue vigiar por 1 hora, não consegue orar por 1 hora. Então, pega essa sacada que pelo menos 1 hora, quando você for orar, se for ali reserva 1 hora e ore com dedicação.
Não ore se distraindo, não ore olhando outras coisas, porque é um desinteresse, né? A oração você tem que entender que é um relacionamento. Então imagine que você está numa mesa com seu amigo, sua namorada, sua esposa, seu namorado, seu esposo, seus filhos, enfim, qualquer pessoa que para você é importante. E ali na mesa você quer ter um momento de interação, saiu para comer alguma coisa, e enquanto você está tentando se relacionar com aquela pessoa que você marcou aquele compromisso, aquela pessoa está com o celular e não está nem te dando atenção. Ela está tipo falando, tô te ouvindo, mas os olhos dela, a mão dela, a atenção dela está para aquele celular. Cara, pelo menos eu ficaria muito chateado com isso. Então, naturalmente, com Deus é a mesma coisa. Deus, quando você se senta, quando você vai orar, é como se você estivesse sentando à mesa com Ele. A mesa para poder dialogar uma conversa com intimidade, com prazer. E neste momento é um momento de guerra. É um momento ali onde o inimigo, igual estava ali Jesus ali buscando, e com certeza, sem dúvidas, o inimigo estava tentando tirar Jesus do propósito dele. Era uma guerra espiritual. E os discípulos já não conseguiam mais interceder por Jesus. Não conseguia nem por uma hora. Então eles começaram a se distrair, eles começaram a perder o foco e Jesus os repreendeu por isso. Tá? Vamos aqui agora em Daniel 10. Eu vou ler do 12 e o 13. Para nós entendermos que a oração é um lugar de campo de batalha. Tá? Tudo isso que eu falei agora é uma batalha, é uma guerra. Entendeu? Você está em conflito com a sua carne. Jesus fala, a carne é fraca, mas o espírito é forte, mas a carne é fraca. Então é uma guerra contra a sua carne. É uma guerra interior e uma guerra exterior, contra os inimigos que não querem que você ore. Aqui em Daniel 10 diz assim, e o anjo prosseguiu me exortando, não temas, caro Daniel, porque as tuas palavras foram ouvidas sim, desde o primeiro dia em que aplicaste humildemente o teu coração, a fim de buscar entendimento diante do teu Deus, as suas orações foram ouvidas e eu vim em resposta ao teu clamor. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu durante 21 dias. Então Miguel, um dos príncipes supremos, veio me ajudar a vencer o inimigo, porquanto não pude mais continuar ali com os reis da Pérsia. Olha que interessante. Aqui é um anjo, né? O anjo Gabriel apareceu para Daniel. E aí ele fala para Daniel, Daniel, no dia que você iniciou a oração buscando o conhecimento, a sabedoria, as revelações de Deus, nesse dia que você se aplicou o seu coração para se voltar a Deus, eu já estava vindo, Deus já tinha dado a resposta. Eu estava já a caminho para você ter a resposta no primeiro dia. Porém, existe um príncipe, uma opressão, um principado, uma potestade que me impediu de chegar aqui. Que ele usa o termo como o príncipe da Pérsia, regiões celestiais, uma potestade, um príncipe daquela região se moveu porque viu um anjo trazendo uma resposta em relação ao quê? A algo, uma revelação importante para um servo de Deus, e aquele príncipe das trevas quis barrar, quis anular essa resposta de Deus. Ali houve uma guerra, precisou vir um outro anjo, um arcanjo supremo chamado Miguel, em resgate de Gabriel, para conseguir ali ganhar aquela batalha espiritual e abrir uma brecha para o anjo de Deus vir. E isso só depois de 21 dias o anjo conseguiu chegar. Isso não é um campo de batalha? Isso não é uma guerra? Gente, então quando nós oramos, nós temos que ter total ciência que da mesma forma que nós estamos aqui dialogando com Deus, relacionando com o Espírito Santo, existe fatores externos que estão tentando impedir de nós pegarmos a resposta, a revelação de Deus, e também internamente algo que ali foi colocado em nossas vidas com trauma, com alguma coisa. Por isso que nós precisamos liberar tudo isso, liberar o perdão, sabe, liberar pessoas, sabe, finalizar ciclos nas nossas vidas, né? Tirar toda a mágoa, toda a angústia. Por quê? Porque isso impede a resposta de Deus. Então, os dois textos que eu quero usar, né, para falar aqui, a oração é um lugar, é um campo de batalha espiritual. Esses dois, para mim, textos é o suficiente. Para mim, é o essencial. Tem mais textos? Tem, mas esse aqui, para mim, já responde muito bem. Jesus naquele conflito, os discípulos sendo atacados com sono, sendo distraídos, e Daniel perseverando em oração. Aqui já fala algo mais espiritual, já fala sobre guerra de anjos e demônios. Então você tem que entender que quando você está orando, não é algo
simplesmente porque vou orar, não é uma prática de praxe do dia a dia. Oração é um lugar onde você se posiciona para trazer mudanças, é um lugar onde você se posiciona para trazer liberações, é um lugar onde você se posiciona para ter respostas, é um lugar onde você se posiciona para ter revelações do que Deus quer dar para vocês. Beleza? Então, primeiro tema, primeiro ponto, é um campo de batalha. Entenda isso. Seja uma oração rápida ou uma oração muito longa. É um campo de batalha. Então se dedique e não se distraia. Quando vai orar, faça com consciência, tenha propósito na oração, não fique enchendo linguiça na oração. Ore com propósito. Saiba o que você está orando, saiba o que você está fazendo. Isso é muito importante. Segunda parte, nós vamos como orar, tá? O como orar, a Bíblia ela dá muitas dicas, né? O próprio Jesus ele dá a oração do Pai Nosso, que é um esboço de como nós podemos orar, mas tem outros textos que nos aprofundam mais sobre oração. Um deles eu quero pegar em Efésios 6,18, na Bíblia NVI, tá? Na Bíblia King James, outras traduções é o mesmo conteúdo, mas eu gosto, a leitura que eu gosto desse texto na NVI para mim é melhor. Diz assim: orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica, tendo isto em mente, esteja atentos, perseverem na oração por todos os santos. Aqui tem alguns pontos principais que eu gosto nesse texto. Primeiro, orar em espírito. A gente vai falar aqui no final. Mas, aqui dentro desse texto ele fala assim, orações e súplicas. E depois ele fala assim, perseverem na oração. Nós temos que entender que a oração, igual nós falamos, é um campo de batalha. Então necessita de nós perseverança. Necessita de nós dedicação, necessita de nós ali um envolvimento com a oração. Tem que ter perseverança, tem que ter ali o direcionamento do Espírito para nós orarmos com qualidade, né? Uma transparência, orar ali de verdade, sabe? Ter aquela oração, e ele fala sobre o fervor da oração, que é súplicas, orar suplicando. Jeremias 33 diz assim, clame a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e escondidas que ainda não conhece. Então ele fala sobre clame a mim. A palavra no original clame é rogar, é chamar a existência, é chamar a atenção de alguém para ouvir, clamar. Quando aquele cego, né, ficou chamando, filho de Davi, tenha misericórdia de mim, até chamar a atenção de Jesus. Então quando você ora e clama, você está chamando a existência, você está chamando a atenção de Deus para poder se olhar para você, direcionar a sua oração, suplicar na oração. Não é simplesmente ficar orando de uma forma genérica, não. É orar mesmo com consciência, suplicando e com perseverança, ali com humilde insistência, né? Orarmos ali, Senhor, e nos envolvermos naquela oração, buscando a resposta de Deus. Hebreus 5, no versículo 7 em diante diz assim, só o versículo 7, Hebreus 5:7 diz assim, durante seus dias de vida na terra, Jesus ofereceu orações, súplicas, em clamor e com lágrimas, aquele que podia salvar da morte, tendo sido ouvido por causa da sua reverente submissão. Vamos lá, mais alguns pontos aqui dentro do texto que é muito importante sobre oração. Então Jesus ofereceu orações e súplicas, falamos sobre súplicas agora, clamor e com lágrimas. Então Jesus se envolvia em espírito, em alma e em corpo com a oração. Então a oração de Jesus era espiritual, a oração de Jesus liberava todas as suas emoções e a oração de Jesus provavelmente trazia expressões corporais. Então uma oração ali onde você reivindica, onde você chora, onde você clama, não consigo chorar, mas não é proposital, não é algo forçado, é algo que a oração te conduz. Então quem faz batalha espiritual, sabe fazer batalha espiritual, tem que saber orar. Aquela pessoa que faz batalha espiritual, primeiro, ela tem que saber que ela está no campo de guerra. Segundo, existe um padrão que Deus deixou, que é oração, suplicar, clamor, se envolver, se entregar, liberar emoções na oração. Então isso é muito importante, porque isso cumpre aquela palavra que Jesus assim, humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus. Humilhar-vos, ele se humilhar mesmo, se entregar debaixo da potente mão de Deus, e ele vos exaltará no tempo oportuno. Uma das melhores formas de você se humilhar ali, colocar ali, se entregar, é você se submeter em oração.
É você se colocar ali, se entregar, se envolver, sem a distração, sem a dúvida, sem o medo, sabe? Então a oração, ela precisa de todo esse envolvimento, tá bom? Porque igual nós falamos aqui, a oração é um campo de batalha, mas é onde nós temos conquistas, liberações, libertações, né? O conflito interno e o conflito externo é neste lugar de oração que isso é tudo resolvido e alinhado, tá bom? Então na oração nós temos que ter essa disposição. Uma das coisas que eu gosto, eu acho essencial, alguns hoje tentam burlar isso, tentam falar que não é necessário, porque nosso dia a dia é muito corrido, e na verdade não é que nosso dia a dia é corrido, para alguns sim é corrido, mas para a maioria nós estamos se envolvendo com muitas distrações. Mas uma das coisas que é importante é pratique no quarto, né? Vamos ler para o texto, Mateus 6,6, diz assim: tu porém quando orares, vai para o teu quarto e após ter fechado a porta, orarás o teu pai, que está em secreto. E teu pai, que vem em secreto, te recompensará plenamente. Então, o que acontece? Hoje nós temos colocado muitos empecilhos para ter esse momento de fechar a porta do nosso quarto e se isolar com o Senhor, né? Ter um momento de intimidade com Deus. Nós não temos mais praticado esse momento em secreto. E o interessante é que no final do texto diz assim: e teu pai te recompensará plenamente, porque ele está vendo ali em secreto. Então, se você está numa batalha espiritual e você está se dedicando à oração por uma liberação, libertação, uma cura de alguém, uma transformação, enfim, você está ali envolvido com um assunto na batalha espiritual. Se você vai no secreto, pratica o quê? Não se distrai. Busca o conhecimento e o entendimento para orar de forma correta. Você vai lá e se dedica ali na oração com orações, súplicas, com clamor e lágrimas. Naturalmente sua oração ela vai ser respondida e você vai receber de Deus aquilo que você tanto clama. Então, saber orar é essencial. E aprender a orar, aqui dicas para você começar a praticar. É a prática que faz você aprender. Então tudo isso que eu estou falando, se não for praticado, você não vai nem sentir o que é isso. Se você não suplicar, se você não clamar, você não vai ver as revelações. Você não consegue ter a revelação completa, igual Jeremias 33,3, que é: clama a mim e eu responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que você não conhece. Essas coisas grandes e firmes você só vai conhecer se você clamar e praticar esse tipo de oração. Se Jesus se isolava, ia para os montes, né? Sabemos bem da história, Jesus, ele tinha os lugares secretos dele. Você tem que ter o seu lugar secreto. Você tem que ter ali pelo menos só 1 hora de lugar secreto. Você tendo esse lugar secreto, você clamando, você buscando, o Pai vai te recompensar. Você vai ter revelações grandes e firmes que ainda você não conhece. Mas essas revelações vêm se você se dedicar. Não adianta você só esperar que os profetas... Deus manda te dizer, que alguém traga uma revelação para você. É momento de você ir atrás da revelação, atrás do Deus da revelação, atrás de se envolver intimamente com esse Deus. Então, nós estamos agora encerrando, né, o como orar, né, que é o segundo ponto, e eu vou para o terceiro ponto, que é um dos pontos que para mim foi um divisor de águas, que é oração em línguas. Vou colocar até uma estrelinha aqui, ó. Por quê? Aqui é maravilhoso. Todo cristão tem que saber que a oração é um campo de batalha e saber como orar. Né? Não é só oração, não é só pedir. Né? Você tem que saber, você tem que se envolver, você tem que ter o conhecimento. Né? Tiago, né, no livro de Tiago 1, eu só lembro um versículo, mas fala assim no livro de Tiago 1. Fala assim, vocês oram e não recebem porque pedem mal. Então ele fala assim, peça sabedoria para Deus porque Ele dá gratuitamente com bastante generosidade. Então você tem que ter sabedoria, você tem que saber orar, tá? Então, aqui nós temos esses 2 pontos que eu gostei, eu gosto muito de falar sobre eles, mas oração em línguas é um dos temas que eu gosto mais de falar, porque foi um divisor de águas na minha vida. Por que eu digo que foi um divisor de águas na minha vida? Vamos lá para o texto, né? Oração em línguas. Vamos, 1 Coríntios 14, eu só vou ler o 4, 1 Coríntios 14, eu vou ler o 4, só até a primeira vírgula que a gente chama de parte A, tá bom? Diz assim: quem fala em uma determinada língua, a si mesmo se edifica. O que isso significa?
Paulo está falando aqui sobre oração em línguas, línguas estranhas. Se você já é batizado no Espírito Santo, se você já recebeu as línguas, né, o dom de línguas, então você já pode orar diariamente em línguas. Por quê? Paulo fala assim: quem fala em uma determinada língua, a si mesmo se edifica. A palavra edificar no original significa a si mesmo constrói. É que se colocar constrói, perde um pouco a sincronia do texto. Mas quer dizer que quando você está orando em língua, você está construindo algo na sua vida, que é se edificar. Toda casa, todo prédio, toda construção que precisa levantar muros, laje, precisa de uma edificação, precisa construir algo que consiga manter a casa de pé, que consiga manter um prédio de pé. A gente chama de edificação, chama de colunas, chama ali de alicerces, né? Então precisa ter um alicerce firme. Então é a mesma coisa, Paulo está dizendo que quando você ora em línguas, você cria fortes alicerces para Deus construir algo na sua vida. Então quando você está orando em línguas, você está se fortalecendo mentalmente e espiritualmente. Para mim, a oração em línguas ela foi muito boa para minha mentalidade. Me ajudou demais. Me deu conhecimento, sabe? Me deu revelações, me deu sabedoria, assim, a rodo. Eu não vou mentir, foi um divisor de águas na minha vida. Quando eu comecei a orar em línguas, começou a mudar drasticamente a minha mentalidade. Houve uma metanoia na minha vida, tá? Eu não vou dizer que a oração em línguas é uma varinha mágica que vai mudar completamente sua vida, mas vai mudar completamente sua vida. Vai mudar. Se ainda você fazer aquele combo que é oração, palavra e jejum, sua vida ela é transformada de uma forma sobrenatural em todas as áreas. Então a oração em línguas ela edifica, ela constrói algo sólido em Cristo, constrói Cristo em você, tá? A oração em língua é uma linguagem espiritual. Aqui no 1 Coríntios 14 também, no versículo 2 diz assim: porque quem se expressa em uma língua estranha não fala aos homens, mas a Deus. De fato ninguém o compreende, pois em espírito fala mistérios. A oração em línguas verdadeiramente ela é um mistério. A Bíblia fala que é uma língua estranha, não é uma língua para se entender. O propósito de ser uma língua estranha, uma língua para não se entender, é porque você é feito de espírito, de alma e de corpo. Corpo, sua carne, espírito é onde está todos os seus sentimentos, sua alma, seus desejos, está ali seu caráter, está ali quem é você. E o espírito é o Espírito de Deus, é onde Deus se relaciona conosco. Então quando você ora em línguas, o seu espírito começa a orar. Então você fala uma linguagem espiritual e alcança lugares espirituais em Deus. Então se você souber o que você está orando ali em línguas, provavelmente você vai querer mudar. Porque você vai discordar daquilo que Deus sabe do que você precisa. Isso só é uma teoria minha, tá? Mas provavelmente é isso mesmo. Quando você ora em línguas, é uma oração que vai muito além do que humanamente a gente consegue orar. Por isso que eu falo, a partir do momento que você entende que é um campo de batalha, que você ora ali suplicando e depois acaba as informações ali na sua mente sobre o que orar, se dedique a orar em línguas. Mas se dedica muito. Porque a partir do momento que você começa a orar em línguas, você está orando por muitas coisas que você não sabe, porém são coisas que Deus sabe, porque você fala diretamente para Ele, são coisas muito edificantes, são coisas muito importantes para a sua vida pessoal e para aqueles externamente que você está intercedendo e por até pessoas que você nem conhece. Então a oração em línguas é uma oração excelente. Todo cristão, sem plena dúvida, todo cristão, 100%, tinha que orar em línguas, tá bom? Vamos continuar aqui no livro de Efésios, né? Porque a gente leu aqui, né, no 1 Coríntios 14, portanto, quem se expressa uma língua estranha, não fala aos homens, mas a Deus. De fato, ninguém o compreende, pois em espírito fala mistério. Então, quando a gente fala em línguas, a gente fala em espírito e mistério, certo? Olha que interessante. Efésios 6,18, também na parte A. Orem no espírito em todas as ocasiões. Lembra que eu falei que eu ia falar sobre esse texto também? Porque aqui ore no Espírito em todas as ocasiões, com orações e súplicas, que a gente falou sobre orações e súplicas. Agora Paulo está dizendo, ore no Espírito em todas as ocasiões. O texto de Coríntios fala que quando nós oramos em uma língua estranha, oramos em Espírito. Então, Paulo está dizendo, ore em Espírito em todas as ocasiões. Gente, eu vou agora te ensinar aqui como que aconteceu comigo.
Quando me ensinaram, ore em línguas, Thomas, em todo momento, em todas as ocasiões, que vão acontecer coisas sobrenaturais, vai ter uma mudança bem radical na sua vida, eu levei muito a sério. Eu não questionei, não duvidei, eu simplesmente falei, é isso? Ele falou, é. Eu falei, beleza, então eu vou fazer. Eu cheguei ali a orar de 3 a 12 horas em línguas por dia. Eu criei essa meta. Então eu estava ali, estava trabalhando, estava sussurrando em línguas. Porque é meu espírito que está orando. Só que ele orava baixinho por causa das outras pessoas que elas não iam entender. Estava andando na rua, estava ali, ó, só sussurrando com a minha boca em línguas, bem baixinho. Então o que eu comecei a fazer? A praticar a oração em línguas. Comecei a orar em línguas em todas as ocasiões. Paulo fala, ore sem cessar. A única coisa que para mim, como eu vou orar sem cessar, não é eu ficar aqui, eu tô com a minha mente em Deus. Isso você tem que estar mesmo. Mas eu falo, orar sem cessar para mim é acrescentar a oração em línguas quando eu já não tenho mais palavras para falar para Deus. Já não sei mais o que falar. Eu não vou ficar enchendo línguas. Glória a Deus, aleluia. Eu também glorifico a Deus, mas muitas vezes a gente tenta encher linguiça para poder cumprir horário, tá bom? E Deus não precisa dessa encheção de linguiça. Jesus fez a oração em línguas para isso, porque nosso espírito ora e nosso espírito tem o que falar com Deus. Tem muito mistério para falar. Judas, no livro de Judas 1, no capítulo 20, no versículo 20, só tem um capítulo em Judas, né? Versículo 20 diz assim, vós, porém, amados, edificai-vos na santíssima fé que tens, orando no Espírito Santo. Aqui é orando em espírito, orando em línguas. Aqui é o texto que está dizendo. Né? Não tem o que se discutir aqui. Você pegar no termo original, no grego, você vai ver que todas as palavras aqui são as mesmas. Então, orar em línguas é orar no Espírito, não tem como discutir esse texto. Então, a própria Bíblia nos ensina a orar em Espírito em todos os momentos. É uma oração que o Espírito Santo ora com a gente, tá bom? Quando nós lemos aquela lá que o Espírito Santo intercede com nós, lá em Romanos 8, se eu não me engano, se é 7 ou é 8. O Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Essa palavra no original, gemidos inexprimíveis, significa oração, palavras que não dão para se compreender. Então, quando você ora em línguas, você usa palavras que não dá para compreender, a não ser que tenha alguém que tenha o dom de interpretação de línguas. Mas é uma outra coisa sobre dons, isso não é o que eu quero falar agora. Eu estou falando de uma oração pessoal. É uma oração de você levar como seu estilo de vida, oração em línguas. Faça isso e você vai ver sua vida mudar. Que vantagem tem orar no Espírito, então? Edificação pessoal, que nós falamos aqui, uma construção mental, radical, uma metanoia na sua vida e uma construção externa também, ministerial e pessoal. E o Pai procura que adore em espírito e em verdade. Esse texto para mim é o texto que finaliza esse assunto sobre oração em línguas e não tem como refutar, porque é o quê? João 4, no versículo 23 e 24 diz assim, mas a hora está chegando e de fato já chegou, e que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, pois são esses que o Pai procura para os seus adoradores. Deus é espírito e é necessário que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Pronto, é isso. O Pai procura pessoas que orem em línguas. O Pai procura pessoas que oram e adoram em línguas estranhas, porque a língua estranha é uma adoração espiritual, é uma oração espiritual. E o Pai procura pessoas que oram em espírito e em verdade. Então, o Pai procura filhos que entenderam e compreenderam isso. E é isso que faz a gente ter uma mudança de vida transformadora quando nós aprendemos a orar de 3 formas, que é o campo de batalha, súplicas, clamor e lágrimas e oração em mistério. E para nós finalizarmos esse tema sobre oração, para você entender que a oração em línguas serve muito para a batalha espiritual, vocês não têm noção o quanto a oração em línguas ela é forte para quando você está batalhando espiritualmente. Em 1 Coríntios 14, nós vamos ler do 14 ao 18 para finalizar, né, mostrando que a oração em línguas é uma oração de edificação e o que ela causa, os benefícios dela. Diz assim, ó, pois se ora em uma língua, meu espírito também ora. O Pai procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Quem ora aqui é o seu espírito.
Então, quando você ora em línguas, você ora, você cumpre o que o Pai pediu. O que Jesus falou. Jesus disse, eu procuro, o Pai procura adoradores que adorem em espírito e verdade. Mas o meu intelecto fica improdutivo. Isso quer dizer que quando você orar em línguas, você vai perceber que sua mente consegue pensar em outras coisas. Por quê? Seu espírito ora e sua alma está em outro lugar. Naturalmente, isso é normal, tá? Diante disso, o que fazer então? Orarei com o espírito, orarei em línguas, mas também eu vou orar com o meu entendimento. Cantarei com o espírito, cantarei em línguas, mas também cantarei louvores com minha razão, com o meu entendimento. De outra forma, se louvares a Deus apenas com o teu espírito, como pode alguém que está entre os não instruídos declarar amém? A tua oração de graças, vistos que não entende o que diz? Ou seja, se você está orando em línguas, mas tem uma pessoa que não entende isso, não tem lógica, né? É algo pessoal. Então Paulo está dizendo, quando você estiver entre vocês, orem para que todos entendam. Cante para que todos entendam. Mas quando você estiver no seu dia a dia, no seu devocional diário, ore em línguas, se dedique, cante em línguas se você conseguir. E aqui no 17, 1 Coríntios 14, 17, diz assim, é possível que esteja dando graças muito bem. Quando você ora em línguas, você dá ação de graças a Deus muito bem. E aqui eu vou abrir um parênteses muito rápido, em Apocalipse, se eu não me engano, Apocalipse 4, quando João é arrebatado diante do trono de Deus, está ali os 24 anciões e os seres viventes, e eles estão 24 horas adorando a Deus e dando ações de graça. Então você começa a praticar o padrão do céu, né? Você começa a praticar aquilo que Deus pediu, que é o quê? Dar graças em todas as ocasiões, orar em todas as ocasiões, orar em espírito em todas as ocasiões. Então, se você quer ser um adorador com excelência, ore em línguas, tá? É possível que esteja dando graças muito bem, mas o teu semelhante não está sendo edificado. Aí Paulo fala no 18, dou graças a Deus por falar em línguas mais que todo vós. Então nós estamos falando de Paulo, um servo de Deus, um homem irrepreensível, um homem conhecedor, um homem que entendeu a revelação de quem era Cristo, e ele diz, eu oro em línguas mais do que todos vós. Pode juntar aí todos vocês, que eu oro mais. Pode somar a quantidade que todo mundo ora diariamente. Eu oro mais, porque Paulo entendeu a importância de orar em línguas. Então, para nós só resumirmos aqui rapidamente, para vocês entenderem o quanto é importante a sua interação, o seu envolvimento com a oração para a batalha espiritual, você precisa saber que é um campo de batalha. Jesus passou por isso, pediu para os discípulos não caírem em tentação, porque a carne era fraca, então vigiai pelo menos 1 hora. Daniel orou e só recebeu a resposta dele no dia 21, depois de 21 dias. No primeiro já tinha resposta, mas as potestades se moveram para trazer respostas e revelações e conhecimentos que Deus queria dar para Daniel. Como orar? Nós falamos que nós temos que orar com súplicas, temos que orar com clamor, com lágrimas, com entrega, temos que verdadeiramente nos envolver na oração sem distrações, porque nós estamos num campo de batalha e toda distração, você pode tomar um tiro, uma flechada, você não vê alguém, um soldado para guerra e ficar distraído olhando para a borboleta, né? Então é isso, você precisa ter foco na oração, porque você não está simplesmente só cumprindo ali um ponto de horário, né, do almoço, não, tem que fazer isso ali, é um pontinho, né, tem que cumprir essa agenda, não é uma agenda, isso aqui é verdade, isso aqui é uma interação, isso aqui é um envolvimento, né, com Deus, é uma intimidade, é você se sentar à mesa e estar com uma pessoa se relacionando, dando toda a atenção para ela. E aqui a oração em línguas, que para mim é o primordial, que se todo cristão orar, vai ter uma vida transformada pelo poder do conhecimento, da revelação e da transformação de Deus. Deus abençoe, e a próxima aula que nós vamos falar sobre batalha espiritual, nós vamos para a parte da palavra, que nós estamos completando o primeiro módulo pessoal. Deus abençoe.